Olá, meus queridos. E aí, tudo bem? O medo é uma coisa inerente a todo ser humano. Mas você sabia que o medo é uma construção? Talvez uma consequência? Talvez eu poderia chamar assim? Como assim? O medo, ele é uma consequência, ele é uma construção de uma previsão, a visão antecipada, uma previsão de algo futuro, ou seja, que não aconteceu, de maneira pessimista, negativa. De novo, quando você olha para o futuro e você não enxerga, não tem uma visão positiva, otimista, uma visão de esperança, você entra no medo hoje. Você gera uma ansiedade por algo que não aconteceu, que não necessariamente vai acontecer como você previu, mas que aquilo te prende hoje, te encarcera agora e gera em você desespero, gera em você medo. Isso pode ser algo de mim para mim ou de fora para dentro. Lembra que eu já falei sobre as vozes? Exemplo, estamos num período da Covid. E aí a Covid vem um jornal. Desemprego, auxílio emergencial, pessoas passando fome, empresas quebrando. São informações negativas, ruins. São impressões de desastre. Como eu vou conseguir sobreviver nesse momento desempregado? Eu vou morrer. Entendeu? E aí eu entro em parafuso, em desespero, eu entro numa paranoia irracional. Em cima de informações apenas que passam dados de uma maneira muito ruim, dados estatísticos, mas que não necessariamente refletem a minha realidade atual e muito menos ao meu redor. Eu lembro do meu pai, ele quando eu era criança, ele era empresário, né? Ele trabalhava com uma situação e todas as vezes que chegava, era época de muita inflação, né? E aí era uma época de muitas crises. Aí chegava no jornal, crise mundial, não sei o quê. Aí, não sei o que a gente estava conversando, ou eles estavam conversando entre adultos. Eu lembro que ele falou assim: crise sempre existiu. Sempre. Nunca me afetou. Não vai afetar agora. E realmente nunca afetou mesmo. Então, essa postura diante das informações disponíveis vai fazer toda a diferença para mim. E o interessante é que isso, como já falei várias vezes, não tem como afastar emocional de espiritual, porque essa construção ela é emocional e tem a ver com racionalidade, mas é uma racionalidade sem esperança, porque é como se fosse 1 mais 1 são 2. Meu Deus, 2 é pouco demais, vou morrer de fome, mais ou menos assim. Só que é a capacidade de você olhar que 1 mais 1 são 2. Mas que bom, estamos progredindo. Olha a diferença de postura, de visão. Então o medo é uma construção. O medo posso dizer que é como se fosse uma ilusão criada por uma visão minha. E por que eu falei da parte espiritual? Porque já dizia, as escrituras falam a todo momento sobre isso, que eu tenho que confiar no zelo de Deus por mim. E que eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã, porque já basta o mal de hoje. Ou seja, me preocupar com o amanhã é um mal que não me cabe. E vai prejudicar o meu hoje, vai dobrar, triplicar o mal de hoje, de uma maneira desnecessária. Então eu preciso entender que o pão de amanhã vai me ser dado. E eu preciso desconstruir conceitos e
conceitos já colocados em mim. Eu preciso ressignificar situações, coisas que vão ser rotineiras na minha vida, mas que não podem mais ser. Lembra que eu falei sobre empreendedorismo? E eu expliquei que um paradigma é, se a pessoa é empreendedor, então ela tem que ter um negócio. E eu te expliquei que não é assim. Não é, porque ser empreendedor é uma outra coisa muito mais além do que ter um negócio. É uma questão de disposição de vida, de uma postura pessoal hoje, agora. E é mais ou menos isso. Da mesma forma, em contrapartida, a coragem é o viver sem essa construção enganosa do futuro. Sou eu me preocupar com hoje, então eu ajo com coragem. Que a coragem é como se fosse ausência de medo. Algumas pessoas, alguns filmes falam também, né, que coragem é quando você domina o medo. Pode até ser para essas pessoas. É essa força que você sobrepõe aquela falta de esperança. Talvez não seria coragem, seria uma determinação para você superar aquele bloqueio que te impede de ir. E não uma coragem, porque a coragem ela é justamente a ausência do medo, em cima do que eu estou te explicando aqui. Entenda bem. É a ausência deste medo do futuro. Entenda, o futuro não é só o amanhã. Pode ser um futuro imediato. Eu não vou botar o pé ali, porque se eu botar o pé ali, aquele telhado vai cair no meu pé. Entendeu? É mais ou menos isso. Ou então se eu sou obrigado a ir para lá, eu vou com medo. Eu vou, meu Deus do céu, entenda. Existe o medo... o medo prudente e o medo imprudente. Eu não vou chamar de racional, não. Porque a razão, esse tipo de coisa, é uma razão linear. Lembra que eu falei que nós não podemos encarar o ser humano de uma perspectiva linear? Da mesma forma, nós não podemos encarar os eventos de uma maneira linear. Então, se eu penso que 1 mais 1 vai ser 2 e o próximo vai ser 1 mais 2, vai ser 3, então isso é racional. Mas o racional puramente simples, em cima de uma emoção contaminada, vai gerar um problema. Então não vou usar a palavra racional aqui não. Então nós temos que ter essa postura de disposição. É esse pensamento, como é que eu posso chamar? Não é racional. É essa coragem... Vamos chamar de uma postura mesmo. É essa postura de você realmente olhar de maneira saudável, prudente, né? Como já tinha falado, prudente no sentido assim, bom, a coluna de 10 em 10 minutos ela está abrindo, então é prudente eu não ficar embaixo, eu vou morrer, mais ou menos assim. Mas bom, aquilo lá tá assim tem 10 anos, então eu posso andar ali embaixo, compreendeu? Então um pensamento bobo, mas só para você compreender a situação. Então a coragem tem a ver com isso também, é totalmente o oposto. Então eu quero te encorajar, como dizem as escrituras, a pensar no que é bom, no que é justo, no que é correto, no que é fiel, no que é leal. E você tomar muito cuidado com as vozes que vêm de fora para você, com as impressões pessimistas. Lembra aquele ditado popular que se você pegar... Bom, aqui tem isso, né? Se você pegar o jornal televisivo, você espremer, sai sangue. É mais ou menos isso. São muitas vezes notícias desastrosas que faz você ter medo de sair na rua. Entendeu? É que nem aquela situação atual do serial killer, né? Que estão chamando assim de Lázaro. E as pessoas já estão começando a criar um mito ao redor dele. Um mito de uma pessoa que tem magia negra, se esconde por causa da magia negra. Então assim, a pessoa começa a virar uma lenda.
em cima de informações torcidas e retorcidas e distorcidas. Então é uma situação muito interessante, essa coisa cultural do boca a boca falando para ele. Me lembra de uma situação, de um assalto que o rapaz foi pego, e ele... tinham 2 pastores alemães, ele entrou na casa, roubou, ele não foi mordido e foi embora, mas foi pego. Aí quando foi pego, eles perguntaram, como é que você conseguiu passar pelos cachorros? Aí ele falou assim, eu tenho uma reza aí, eu tenho uma ligação com os espíritos malignos, não sei o quê. Aí ele meio que fez uma postura com a mão, um negócio assim, e aí falou. Algum tempo depois, foi revelado o que aconteceu. Ele revelou. E aí foi explicado também. O que aconteceu? Ele pegou a sua roupa, passou no cio de uma cadela, e quando ele usou essa roupa, ele entrou na casa. Os cachorros ficaram oriçados com o cio, não atacaram ele. Olha só. Olha o que faz o mito. Quando ele falou isso, pessoal, eita, meu Deus do céu, reza complicado, antigamente era assim. Pessoas ao meu redor falam isso agora. Não, eu conheço fulano, o meu tataravô fazia reza que a pessoa virava um tronco. Achei engraçado esse tipo de coisa, mas é mito, vira lenda. E eu quero te encorajar a ter uma postura otimista diante do amanhã, otimista diante do hoje, do imediato e do imediato. A você ter uma disposição de fé, de confiar no amor de Deus, no cuidado de Deus, e não confiar nas informações gerais. Se este mundo deseja ir por esse caminho, maravilha, mas nós não. Entenda, o medo, como já falei, é inerente de nós. Nós somos acostumados a pensar assim e a reagir assim. Mas a partir de agora, que nós alcancemos o entendimento, para que possamos lutar contra essa postura pessimista. Porque o medo é uma construção de uma razão contaminada por emoções pessimistas. Emoções transformadas em algo ruim. E eu quero que você medite nisso, porque isso é muito importante. Tá bom? Grande abraço, que o Senhor te abençoe e até a próxima.